Então, pessoal, aqui tá as duas placas, a Z370, certo? H-Game Asus Strix e a Maximo Aero Z390. Quais as principais diferenças? Fases, essa usa MOSFETs de alta e baixa ainda, e essa utiliza Doctomose, além de ter mais fases. Essa aqui tem 10 fases e essa aqui o total tem 6 fases, certo? Construção da placa. Socket M2 tem dois mesmos posicionamentos, né? Só que esses têm dissipador de calor nessa Aero, essa aqui não tem, mas o posicionamento é igual. Questão de som, todas as duas têm o mesmo som. Você pode até, essa aqui tem essa carenagem, mas vocês podem observar que os capacitores são japoneses, capacitores de alta fidelidade, certo? E essa aqui tem até mais capacitores, beleza? Socket, né? Essa aqui tem um diagnóstico post. Se tiver algum erro aqui, vai dar um código e a gente vai saber. Botão de liga e desliga. Entradas LED RGB, né? Saída de fan, essa aqui tem muitas. Alimentação, obviamente, tem mais, certo? Mas essa aqui é uma ótima placa. Tava funcionando normalmente com i9, mas a questão é que os MOSFETs estavam meio que aquecendo muito. Estava chegando aqui a 78, 80 graus, a 100%. Então, por isso que eu resolvi passar para essa. Viu? Mas já vou desmontar isso aqui. Vou desmontar e já volto para mostrar a vocês. Então, pessoal, as duas placas estão aqui e eu vou mostrar a vocês as principais diferenças na alimentação do processador, na parte dos MOSFETs. Todas as duas utilizam thermal pads na dissipação de alumínio, certo? Pega também no PWM, todas as duas dissipam o calor gerado pelo PWM, certo? PWM, para quem não sabe, é o que controla as fases das placas, as fases do V-Core e do processador. Então todas as duas têm almofadas e pega no PWM também, certo? Principais diferenças: essa utiliza aqui MOSFETs, como vocês podem ver, MOSFET de alta e de baixa, e essa aqui utiliza Doctomose. Doctomose é a junção daquelas três pecinhas, daqueles três MOSFETs em um único componente, certo? Qual é a vantagem disso? Maior eficiência energética, certo? Essa aqui utiliza um PWM de 4 mais 2 fases, onde são 4 fases para o V-Core e mais 2 fases para a APU. Então, para quem não sabe, a APU, que é a placa de vídeo que tem no processador, ela precisa de fases exclusivamente para alimentar ela. Caso você espete aqui uma placa de vídeo, logicamente que a APU aqui vai estar desligada pela BIOS e logicamente a BIOS também vai desligar as duas fases. Nessa outra placa-mãe, utiliza-se 10 fases, sendo que 8 para o V-Core e mais 2 fases para a APU, né? O controlador PWM também é um controlador idêntico ao da outra placa, certo? De 4 mais 2 fases. Porém, vocês vão me dizer, não, lá tem 4 fases para o V-Core e 2 para a APU nessa. E essas são 8 fases. Então, como é que funciona a mágica? A mágica aqui funciona o seguinte: a Gigabyte costuma usar uma pecinha que é um duplicador de sinal. Então, apesar de existir PWM de 16, 12 fases, o que for, mas é muito caro, então os fabricantes preferem, a Asus pelo menos, prefere utilizar um PWM de 4 fases e pegar esse sinal e repetir ele, ligar em paralelo com o outro, certo? Então, assim, na verdade, essas duas fases aqui, esses PWMs são de 60 amperes, então esses PWMs, esses dois pares funcionam como um só, de 120 amperes, então soma-se a amperagem deles. Que, segundo a Asus, isso gera maior eficiência energética do que utilizar o duplicador, porque o duplicador tem um delay, né? Tem um atraso, o pulso vem lá do PWM e esse pulso sofre um atraso se passar pelo duplicador. E utilizando simplesmente uma ligação em paralelo entre um pulso de um Doctomose para o outro, esse delay, esse atraso não existe. Consecutivamente você vai poder controlar a tensão mais eficientemente. Eu não tenho aqui osciloscópio para provar isso a vocês, mas tem alguns canais gringos que já explicaram isso. Então a principal diferença é essa, certo? Cada fase dessa aqui é 50 amperes e cada Doctomose desse é 60. Então, além de ter mais fases, essa aqui é mais forte, certo? Uma questão dessa placa-mãe também, o pessoal costuma falar é o seguinte: não, a placa-mãe mais cara, ela só é mais cara porque tem mais fases, ou porque tem mais luzinha, ou porque tem mais saída. Sim, isso é verdade. Tudo isso custa dinheiro. Essa placa tem Wi-Fi, Bluetooth, essa aqui não tem. Mas alguns outros detalhes
E um detalhe que nunca foi observado por canal de review nenhum é que essa placa-mãe, essa ROG Maximo Whittle, os pinos dela, pessoal, vou mostrar aqui a vocês. Os pinos dela aqui do processador são pinos maciços, certo? São pinos aí maciços que vocês vão conseguir ver melhor aqui no conector ATX da fonte. Aqui são os pinos comuns, né, para as linhas de 5, terra, 3.3 volts, e aqui são os pinos maciços, tá vendo? Dá para ver no vídeo, eles são bem mais grossos, são pinos maciços que são para a linha de 12 volts. Então todos os pinos dessa placa, onde tem a corrente maior, onde há mais consumo, os pinos são mais grossos. Todos os pinos da fonte do processador, como os 12 volts aqui para a placa-mãe. Então isso é um detalhe, né? Muitos podem achar bobagem, mas isso aqui faz com que perca-se menos dissipação de calor, né? Não gere calor entre o conector e o conector da fonte. Então isso é um detalhezinho, pode ser muito bobo, mas vale ressaltar e ninguém ressaltou isso. Então se você pagar mais num produto, pode analisar que além das diferenças visuais, dissipadores de calor para M2 e tal, ele tem outros diferenciais, sim, pode analisar. Por que eu preferi utilizar essa placa da ASUS ao invés da Gigabyte? Porque tem placa da Gigabyte que é mais barata que essa, tem LED, controlador LED, tem saída para Wi-Fi, etc. E é mais barata. E tem mais fases, com 12 fases. Por que eu não quis? Porque eu vi reviews aí, gringos, que mostraram que os VRMs das Gigabytes, mesmo tendo 2 fases aqui a mais, e utilizando também do Octomose, os MOSFETs da Gigabyte chegaram a na média, cerca de 8 a 10 graus a mais do que esses MOSFETs da ASUS, sendo menos fases. Por quê? Creio eu que, não sei se eu vou falar bobagem, mas não é. Creio eu que cada Doctomose desse é 60 amperes, enquanto os Doctomoses das Gigabytes que estão aí no mercado, das Z390, que todas têm 12 fases, todos eles são Doctomoses de 45. Então aqui são de 60, enquanto a Gigabyte lá é 45. Mesmo tendo mais fases, eles esquentaram mais nos testes. Beleza?